Jussara, conta pra gente como era a sua vida antes de você ter um encontro com Deus. E assim, se você puder explicar qual foi a causa que levou você a ter o problema de depressão, de ansiedade, o que você viveu no passado, para as pessoas entenderem bem o que foi o causador do começo do problema e como que você resolveu usando a fé. Bispo, eu nasci no lar cristão e aos meus 15 anos eu me afastei. Eu me via muito presa, então o brilho do mundo foi que me atraiu. Então eu me afastei e minha primeira experiência já foi um abuso sexual, o meu primeiro namorado. Só que eu não entendi que aquilo seria um abuso, né? Devido ao tabu dos meus pais não conversarem comigo. E daí eu fui vivendo, em baladas, conhecendo amizades da pesada, comecei a me envolver, né, com o vício do álcool, conheci a maconha. Daí eu conheci uma outra pessoa que foi um dos piores momentos assim, da minha vida, porque ele me mantinha em cárcere privado, saía todos os finais de semana e me deixava trancada, sem comida. Então, num determinado momento, eu fugi, né, desse cativeiro e fui morar com uma prima. Dessa prima, eu conheci uma outra pessoa, onde eu tive a oportunidade de viajar. Então, eu fui para fora, passei na faixa de 1 ano, na Itália, e onde foi que eu conheci a cocaína. E daí, quando eu voltei, esse relacionamento não deu certo. Quando eu voltei, aí eu me aprofundei nas drogas. Era de balada em baladas. Eu tinha 10 pince pelo corpo e tenho 17 tatuagens. Essas tatuagens eu fazia para poder aliviar a dor que eu sentia. Eu buscava a minha felicidade em coisas, em pessoas, nos relacionamentos. E as drogas foi me trazendo uma certa ansiedade que eu não vinha percebendo. E dessa ansiedade foi me trazendo o pânico noturno, o medo e a depressão. Eu cheirava tanta cocaína que o meu corpo não aguentava. Eu ficava sem ar, meu corpo ficava anestesiado de tanta cocaína que eu usava. Eu chegava a roubar por prazer, não porque eu precisava. Eu entrava em qualquer loja de shopping e roubava o que eu quisesse assim. Eu roubava e saía despercebido. Então, aquilo me trazia um certo prazer. Então, as amizades eram sempre das piores. Eu me envolvia com as pessoas de tráfico, me relacionava com os traficantes. Roubava até eles mesmos para poder manter o vício. E minha vida foi assim. Cheguei ao fundo do poço quando a depressão, eu vim entender que eu estava depressiva, mas eu era tão orgulhosa que eu não busquei ajuda. E eu sabia que era espiritual, né? Mas eu não busquei ajuda. Então, eu fui me jogando, indo para farra, as baladas, e cada vez mais conhecendo drogas pesadas. E uma oportunidade que eu tive, quando eu fazia lives, né, pela internet, no Instagram, tinha muitos seguidores, tinha mais de 170 mil seguidores, então eu abria lives todos os dias. E eu fazia live dopada. Eu me dopava de bebida, de drogas, para poder encarar, né, as pessoas. E as pessoas achavam que eu era feliz, mas só eu sabia o vazio que eu sentia. Também tive o transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno onde a pessoa se torna dependente, ela vive para o outro. Então, eu não tinha vida, eu vivia em função do outro. E quando eu me vi sozinha, era uma coisa assim que eu não me enxergava só, não conseguia. Então, eu tinha que estar sempre com alguém, sempre acompanhada ou de amigo ou em algum relacionamento. Então, eu me vi sozinha, me isolei, acabei com as lives, fiquei só trancada dentro do quarto ao ponto de
não fazer as necessidades básicas, né, tomar banho. Então, eu tinha ansiedade, né, eu não dormia, tinha pânico noturno, não conseguia dormir, eu tinha crise de vômito, né, desculpa a expressão, eu tinha crise de vômito, eu sentia o meu corpo, sabe, anestesiado, eu ouvia a voz, eu via vulto. Então, para mim, aí foi o fundo do poço, e eu escondia dos meus pais. Eu chorava, vomitava assim de madrugada, meus pais dormindo sem perceber, que ninguém percebia da minha família. Então, aí, para mim, foi o fundo do poço, porque eu não via assim solução. Eu conheci a igreja pela TV, né? Então, quando eu cheguei aqui a São Paulo, eu tinha vontade, né, de conhecer, né, o templo, mas não tinha a oportunidade. E quando eu cheguei na presença de Deus, a força que eu coloquei para ir para o mundo, então eu coloquei mais força ainda para voltar para os braços de Deus. Então eu voltei, eu peguei firme, me batizei, não demorei, desci as águas e fui em busca do Espírito Santo, porque eu não entendia, né, o que era o Espírito Santo. Então, eu buscava, ia para a reunião das 7, ficava para a reunião das 9h30, e ficava ali buscando e dando o melhor. Meu Deus, eu preciso receber o Espírito Santo, eu preciso ver essa mudança que eu vejo nas pessoas, nos testemunhos. Eu não aceitava, né, essa vida miserável que eu vivia. Então, eu recebi o Espírito Santo. Hoje eu tenho paz e o Espírito Santo eu não troco por nada. Ele transformou a minha vida, a minha história. Hoje eu tenho uma nova história, casei. E hoje eu sou muito feliz, não dependo de remédio, não dependo de drogas nenhuma para ser feliz, porque eu era uma morta-viva, né, Bispo? Então, hoje, meu maior prazer é ajudar essas pessoas que vivem na depressão, transtorno, né, esses transtornos que eu tinha, que está no vício das drogas. Hoje, meu maior prazer é ajudar essas pessoas. Você pode dizer que depressão